As águas de um rio são como lágrimas que saem dos olhos da terra e se juntam no mesmo caminhar, trilhando a história guardada na memória de cada um de nós. Descendo das nascentes, como que dizendo, aqui estou, aqui eu sou a memória dos que me tomam como elixir dos seus desejos, vão se juntando na direção do amanhã, levando consigo lembranças que se formaram no tempo remoto, no passado distante, ou mesmo no ontem que ainda é quase hoje. As águas de um rio são como bênçãos que se juntam num eterno continuar, como se o tempo fosse apenas um sopro da brisa que passa sem pressa, construindo uma passagem da vida em que a esperança é o lenitivo da alma e o descanso o alimento do corpo. As águas e a esperança são almas gêmeas que se fundem numa só saudade quando o tempo vai longe, deixando para trás o ontem da história. Assim é a gente de Roraima. Brasileiros de todos os quadrantes do país e de todos os cantos do lado de lá das fronteiras, que juntaram sua esperança às águas dos nossos rios para escrever as páginas da história desta terra. Cada um dos que aqui vivem ou viveram, nascidos neste pedaço encantado do extremo norte da Amazônia, ouvindos de longe, de tantos lugares e tantas distâncias, tem sua história ligada à esperança que cultiva a crença por um futuro melhor. São heróis que fizeram brotar do solo não uma, mas dezenas de vilas, lugares que se transformaram em cidades, lugares que se transformaram em Roraima. Todos eles, os que brotaram de troncos já plantados pelos primeiros pioneiros, ou os que fincaram raízes em tempos mais recentes, alcançaram suas conquistas com muito sacrifício, muitas vezes superando a dor, mas sempre com o suor compensador do seu trabalho. Muitos desses heróis tiveram que entregar até mesmo o seu próprio sangue em favor dessas conquistas, em troca da garantia de um futuro melhor para os seus descendentes. Lavradores, campeiros, peões, fazendeiros, garimpeiros, balateiros, mateiros, pescadores, comerciantes, professores, missionários, empresários, servidores públicos, militares, enfim, profissionais de todas as áreas são a gente de Roraima. Brancos, índios, negros, cafusos, mamelucos, não importam as suas origens. São todos eles os elos de uma mesma corrente, pois os roraimenses são como as águas de um rio e a esperança. Se juntam, se unem, se corporificam numa só entidade, capazes de sustentar com a vitalidade própria dos heróis o amanhã cada vez mais promissor de tantas gerações. Esses heróis, conhecidos ou não, muitos deles guardados na fronteira do anonimato, fazem o orgulho de Roraima. São pessoas que, a cada manhã, ao nascer do sol no horizonte magnífico que moldura os esplendorosos cenários desta terra, executam a sinfonia da vida no palco do seu trabalho. Nas serras, nos vales, às margens dos rios, nas cidades, vilas e aldeias, um exército de heróis marcha na batalha diária que cada um trava pela conquista do seu pedaço de pão no dia a dia de suas existências. Essa labuta incessante faz dos homens e mulheres de Roraima gente de uma fibra inigualável, própria dos que se dispõem a entregar-se de corpo e alma aos desígnios de seu destino. Quantos deles, aqueles que já se foram deixando dos seus rastros as marcas de seu trabalho e a grandeza de sua dignidade, partiram sem receber o reconhecimento da sociedade roraimense pela imensa contribuição dada à construção de um território e depois de um estado? Não há como contar. Eles são inúmeros, são tantos que nem mesmo a história foi capaz de registrar seus feitos. Da mesma maneira, muitos são aqueles que, ainda hoje,
Fazem de Roraima o ideal de suas existências, entregando-se diariamente à faina do fazer, do produzir, do ensinar, enfim, do construir. Uma sociedade não é feita só pelos seus notáveis, elite que alcança o maior patamar das posições que conquista nos mais diversos setores da atividade humana. Uma sociedade real é sustentada por uma base amalgamada pelos mais humildes, pessoas que produzem a maior parte das riquezas, que nem sempre cobram recompensas, mas a quem devemos os direitos inalienáveis, como o acesso à cidadania e o respeito à sua dignidade. São pessoas de todas as idades, muitas já no limiar da vida e que, carregando no dorso o peso de muitos anos, trazem o corpo marcado pelas dificuldades que tantas vezes quase esgotaram sua inquebrantável esperança num amanhã sem dor nem tristeza. As lágrimas derramadas são gotas que se transformaram num poderoso elixir, o que as fez acreditar que em Roraima está o futuro, mesmo que não para elas, mas com certeza para tantas outras gerações. As lágrimas derramadas são também as letras de uma história contada por cada um, nem todas de tristeza, pois há sempre uma alegria maior, que é a de ver nas mãos calejadas o espelho de suas vidas. Mas essas pessoas também sabem ser felizes, porque as águas de uma nascente são lágrimas que se juntam, vida e morte que vão formando a corrente que escorre pelos barrancos até se transformar em felicidade. São águas que seguem o mesmo caminho, superando obstáculos, formando caudais, levando esperança e carregando consigo a sina de toda uma gente. Essa é a nossa gente, gente que é orgulho de Roraima.